Nono ano, bom dia. Vamos à nossa primeira aula do módulo 3, terceiro bimestre. Vamos lá. Prestem muita atenção, porque eu preciso que vocês foquem agora em algo muito importante, que eu vou explicar, tá? Como vocês sabem, no bimestre anterior estávamos estudando guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que foi sobre o que vocês fizeram a prova, tá bom? Antes de estudar as guerras, lembra que nós estávamos estudando Getúlio Vargas? Pois é, a gente vai dar continuidade para ver o que aconteceu depois do governo de Getúlio Vargas, tá? Então, só para a gente não se perder, estávamos estudando Europa, voltamos a estudar Brasil, beleza? Ok, seguindo. O primeiro capítulo do módulo 3 é Democracia e Ditadura no Brasil, tá? Democracia e ditadura, por quê? Porque depois do governo Vargas tivemos um período democrático e após esse período democrático veio a ditadura militar, ou melhor, ditadura civil-militar de 1964, tá? Então, democracia e ditadura no Brasil foram os dois períodos que se seguiram após o governo de Getúlio Vargas. Antes de eu explicar para vocês todos os detalhes, todos os presidentes, eu vou mostrar para vocês a linha do tempo, tá? Peguei uma linha do tempo aqui na internet para vocês entenderem como que foi a divisão desse período republicano no Brasil. Lembra quando nós estudamos política do café com leite, os governadores, os coronéis, tá? Isso foi o início da República, logo após a proclamação. Então, olha só. A República começa nesse período, dos coronéis. Ela começa logo após a proclamação da República em 1889, que é a famosa República Velha. Um detalhe, vocês não precisam saber essas nomenclaturas, vocês só precisam saber essas divisões. Então, o primeiro período vai de 89 até 30. Por que até 30? Porque é o momento que o Vargas assume o poder. O segundo período vai de 30 a 45. Por quê? Porque é o período que o Vargas fica no poder. Terceiro período, de 45 a 64, é o intervalo democrático até a ditadura militar, tá? Então, esse terceiro período é o período entre o fim do governo Vargas e início da ditadura militar. Próximo período é a ditadura militar, que vai de 64 a 85, e de 85 aos dias de hoje é o tempo que nós estamos vivendo. É desde o Tancredo Neves até hoje o nosso presidente, infelizmente, Bolsonaro, tá bom? Então, de novo, vocês precisam saber os marcos. Por quê? Porque isso aqui é história recente. E isso daqui que nós estamos estudando vai influenciar em como é o nosso país hoje, como é a nossa política hoje. Por exemplo, na República Velha, nós tínhamos a compra de votos. Até hoje nós temos compra de votos. Então, pela história, a gente vê que o que a gente vê hoje não é algo assim tão novo, tá? Já acontece desde 100 anos atrás ou mais, tá bom? Era Vargas, por exemplo. Vargas é uma figura importante até hoje, tá? Temos uma rua aí chamada Presidente Vargas, certo? O intervalo democrático. Nesse intervalo democrático, apareceram alguns presidentes que são famosos até hoje. Por exemplo, o Juscelino Kubitschek, que foi o presidente que construiu a nossa capital, Brasília. Ditadura militar, um período horrível e que deixou suas marcas até hoje na história e nas pessoas e famílias que foram vítimas da ditadura, tá bom? E a nova república, que é simplesmente o nosso período histórico, é o período histórico que nós estamos vivendo. No futuro, os historiadores e os alunos do futuro vão estudar esse período que nós estamos vivendo. Caótico, mas estamos vivendo, tá bom? Então, são essas as divisões. Sendo assim, podemos continuar. Voltando para o livro de vocês, tá? Antes de dizer qual foi o presidente que assumiu a presidência do Brasil depois do Vargas, vamos entender por que o Vargas saiu do poder. Vocês se lembram que o Vargas implantou uma ditadura no Brasil, tá? Que foi a ditadura do Estado Novo. E ao mesmo tempo que ele implantou essa ditadura no Brasil, ele lutou ao lado dos aliados contra o nazismo e o fascismo na Segunda Guerra Mundial. Lembram disso? Pois é. Então, qual é a lógica de eu ter uma ditadura e lá na Europa lutar pela democracia? Porque sim, os aliados eles
eram todos democracias, tá? Então, a população começou a ver incoerência nesse governo do Vargas. Um detalhe, era toda a população que era contra Vargas? Não. Vocês têm que lembrar também que o Vargas ele ficou conhecido como o pai dos pobres. Por quê? Porque ele deu direitos aos trabalhadores e tudo mais. Então, o Vargas tinha um grande apoio. Apesar do apoio de uma parte da população, o Getúlio estava sofrendo críticas e pressão de outros setores da população. Aqui nesse parágrafo, a gente pode ver que ele estava recebendo críticas de movimentos estudantis organizados pela União Nacional dos Estudantes. Ele deixou de receber o apoio do Exército. Ele estava recebendo críticas de diversos jornais. Então, grupos políticos começaram a se organizar contra o Getúlio Vargas e pedindo pelo retorno de uma democracia no Brasil, tá? O Getúlio Vargas, ele até vai ele vai decretar que em 1945 vão ocorrer eleições, tá? Só que a população e esses movimentos não estavam acreditando que ele realmente ia abdicar do poder, ia sair do poder e fazer eleições. Então, fizeram tanta pressão que ele renunciou. E aí ele vai sair do poder e vai se encerrar esse período de ditadura do Getúlio Vargas em 1945, certo? Após o Getúlio Vargas, quem vai governar o Brasil será o Eurico Gaspar Dutra. Nossa, que isso? Deslogou. Voltamos, pessoal. Mas então, antes de eu falar do Dutra, de como foi o governo dele, eu vou logo dar o panorama para vocês desse período. Então, quem foram esses presidentes que ficaram entre o governo do Vargas e o início da ditadura militar, tá? Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Logo após o Vargas veio o Dutra, depois do Dutra veio o Vargas de novo, eleito, depois do Vargas veio o Juscelino Kubitschek, depois do Juscelino Kubitschek veio o Jânio Quadros, depois do Jânio Quadros veio o João Goulart. Então, foram 5 presidentes, porque foi o João Goulart, que foi o último, desse período, que sofreu o golpe militar, que logo depois se iniciou a ditadura militar. De novo, Dutra, Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Mais uma vez, Dutra, Getúlio Vargas, JK, Juscelino Kubitschek, JQ, Jânio Quadros, JG, João Goulart. Beleza? O governo do Dutra, ele tem algumas características, alguns marcos importantes. Primeira coisa é que o Dutra, ele vai estreitar as nossas relações com os Estados Unidos, tá? Segunda coisa, o Dutra vai colocar o Partido Comunista na ilegalidade. Terceira coisa, o Dutra, ele vai mexer na economia. Ele vai abrir a economia brasileira para o estrangeiro. Ele vai dar abertura ao capital estrangeiro, vai incentivar que a gente compre coisas de fora, ou seja, as importações. Só que no governo dele mesmo, ele vai perceber que isso não vai estar dando benefícios para a nossa economia. Então, ele vai tomar algumas atitudes nacionalistas, voltadas para a nossa economia interna. Ele vai diminuir essas importações, vai trazer um novo modelo econômico, porque diminuindo essas importações, ele vai proporcionar um crescimento para a nossa economia, para a produção industrial brasileira, tá? Mas mesmo assim, mesmo tentando dar suporte à nossa economia, ele não vai conseguir melhorar a economia, não vai conseguir controlar a inflação. Então, o governo dele vai ser muito difícil em relação à economia. E, além disso, vamos ter no governo Dutra a nossa 5ª Constituição. Lembra que a gente sempre fala das constituições? A nossa primeira foi lá após a independência, a nossa 2ª foi após a proclamação da República, 2 no governo Vargas e a 5ª no governo do Dutra, que precisava fazer uma nova Constituição, já que a última Constituição brasileira tinha sido aquela feita durante a ditadura do Vargas, certo? E agora nós estamos vivendo um novo momento. Beleza. Próxima página. Temos o governo do seu Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, ele volta com tudo na história do Brasil nesse momento. Por quê? Porque ele lembra que ele sofreu pressão para sair? Pois é, e um pouco tempo depois que ele saiu,
ele volta nos braços do povo, ele volta eleito pela população, o que demonstra para os inimigos dele que ele tem grande poder sobre a população brasileira, já que a população brasileira elegeu ele novamente, mesmo ele tendo feito uma ditadura no Brasil, certo? Então, ele vai voltar, e assim, a coisa mais importante desse governo do Vargas vai ser a questão do petróleo, tá bom? Vão ter dois grupos que vão divergir em relação à economia brasileira, que está aqui nesse parágrafo. Ó. É o grupo dos nacionalistas e o grupo dos liberais. Os nacionalistas são aqueles que, pensando pelo petróleo, querem que o petróleo seja explorado apenas pelo Estado brasileiro. Já os liberais são aqueles que querem abrir a economia para investimentos estrangeiros, também dá a possibilidade de empresas estrangeiras extraírem esse petróleo brasileiro. Então, esses dois grupos eles vão ser inimigos, eles vão ter ideias diferentes sobre o que fazer com a economia brasileira, tá? Isso vai ser um dos conflitos que vai existir dentro do governo Vargas e muito por conta da questão do petróleo brasileiro, certo? Aqui ao lado eu vou ter um conflito já mais voltado para a política, que é os conservadores e os progressistas. Os conservadores, eles vão ser aqueles anticomunistas, tá? Contra os comunistas. E eles vão se juntar com os liberais daqui, tá? Então, os conservadores serão anticomunistas mais os liberais. Já os progressistas, eles vão ser os comunistas, aqueles que eram a favor dos comunistas e do comunismo. E eles vão se juntar com os nacionalistas, certo? Então, vai ter uma associação desse grupo aqui dos nacionalistas e liberais com os conservadores e progressistas. Para vocês, isso parece complicado eu falando agora. Imagina vivendo na época. Isso para vocês verem o quanto estava tensionado politicamente o Brasil nessa época do governo Vargas, tá? Como eu já falei na sala de aula para vocês devem se lembrar disso, o Getúlio Vargas ele vai se suicidar nesse governo dele aqui. Ele vai acabar falecendo em 1954. E agora vocês vão entender por quê. Ou melhor, essa aula já tem 12 minutos, meu Deus. Eu vou parar aqui e aí na próxima aula eu continuo explicando para vocês por que o Vargas vai se suicidar nesse governo dele, tá? Então aguardem, beijos e até a próxima aula.